Não dá para ser cristão e comunista. Quer vir? Ele está com vontade demais de vir. Meu nome é Daniel, tenho 40 anos, eu sou universal. Pode ir de novo? Então tá bom. Meu nome é Daniel, tenho 40 anos, eu sou comediante. Falei que eu sou comediante, nem sou comediante mais, eu sou músico agora. Peraí, vai, vamos. Oi, Daniel. Deixa eu só... Tudo bom, Daniel? Deixa eu só explicar para você o que eu estou dizendo com isso. Quando Marx e Engels criam a teoria dele, o que eles pretendem é dar uma visão sobre como o mundo funciona. Para eles, o mundo passaria de feudalismo, haveria tensões internas, haveria uma revolução chamada Revolução Burguesa, teríamos o capitalismo, haveria tensões internas, haveria uma nova revolução chamada Revolução Operária e aí teríamos comunismo. Do ponto de vista intelectual, essa visão é bastante interessante. O problema é que ela mostrou-se falsa. Não acontecia assim na realidade, as sociedades não funcionaram assim. Aliás, se você me permitir, um dos primeiros contra-exemplos, se não o primeiro contra-exemplo, foi a própria Revolução Russa. Em 1917, você tem uma passagem do feudalismo para o comunismo com o capitalismo irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas passaram a dar uma abordagem muito mais ideológica do que propriamente econômica, já que o discurso que nós estamos trazendo aqui é meramente econômico. Se dizia que a infraestrutura econômica geraria superestrutura ideológica. Como isso não se findou, não se provou verdadeiro, os pensadores pós-marxistas e o próprio Lenin teve atuações muito mais políticas do que previa a teoria. Até que nós tivemos um pensador, e eu já vou para ele para adiantar, que estava preso sob o regime de Mussolini, chamado Gramsci, Antônio Gramsci, que escreve Os Cadernos do Cárcere, que diz que a ação deve ser estritamente na ideologia. Portanto, o opositor do comunismo deixou de ser no âmbito econômico, que seria o capitalismo, e passou a ser no âmbito ideológico, que é o cristianismo. O cristianismo é exatamente o corpo ideológico que combate as ações coletivistas decorrentes do comunismo. O comunismo, como era de índole econômica, dividia as pessoas em categorias econômicas, patrão, empregado, trabalhador, burguesia, enfim. E essa mesma metodologia passa a ser utilizada agora no âmbito ideológico, só que, em vez de ser o discurso econômico, é ideológico. Por isso que hoje o comunismo divide entre negros e brancos, homossexuais e heterossexuais, índios e não índios, nordestinos e sudestinos, e assim sucessivamente. É uma divisão de categorias ideológicas para exercer o poder sobre como elas falam, pensam e agem. E aqui me permita só mais uma pequena coisa que eu passo a palavra para o senhor. Essa estrutura de domínio pela fala também provém da escola de Frankfurt, com alguns pensadores, e outros fora da escola de Frankfurt, como Ludwig Wittgenstein, que no livro 7 da proposição 7 do livro Tratados Lógico-Filosóficos diz aquela proposição famosa, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que você não pode falar, deve se calar, dizendo que o controle da linguagem exerce o controle do pensamento e, portanto, o controle da ação. A resistência a isso, penso eu, é o cristianismo, e não faz mais sentido dizer que uma pessoa pode ser comunista e cristã porque há exatamente uma oposição entre essas duas visões de mundo. E qual que seria o oposto do comunista? O cristão, ele deveria ser o quê, então? O cristão, ele é o oposto ele tem que ser não comunista. Não, o que é o não comunista? Qual que é o contrário? É o cristão, porque o comunismo hoje é no âmbito ideológico, não no âmbito econômico. Vou dar um exemplo para o senhor que não há oposição entre comunismo e capitalismo, que é isso que talvez o senhor queira falar. Não é o que eu quero falar. O parceiro comercial do Brasil é a China. É que você é o professor. Eu não vou lembrar de absolutamente nada que você falou no começo, porque é muita história e eu não terminei nem o ensino médio. Mas eu entendi que o senhor usou eu lhe peço perdão, os termos históricos. Limitação. Né? Não, tranquilo. A gente está aqui para debater sobre a temática. A temática é: não dá para ser cristão e comunista. O que dá para ser? Qual que é o oposto do comunista? Nesse caso, da sua frase que o senhor mesmo elaborou. É o cristão. O cristão e cristão, é isso? Não dá para ser cristão e comunista. Dá para ser cristão e cristão? Não dá para ser cristão e comunista porque o oposto do comunismo é o cristianismo.
na história, é isso? É isso que eu expliquei, que o senhor parece que não prestou atenção. Ah, não, prestei sim. Não, eu não vi que parte da história que o contrário de comunista é cristão. Qual livro? Já que houve o deslocamento do âmbito econômico do marxismo para o âmbito ideológico. Nesse deslocamento do âmbito econômico para o âmbito ideológico, o opositor do comunismo deixou a ser o cristianismo. Não é por acaso que os esforços do comunismo hoje, muito conhecido por alguns como marxismo ideológico, os esforços do comunismo hoje são exatamente no sentido de descristianização do Ocidente. É por isso que há várias ações do marxismo ideológico para descristianizar o Ocidente. Como são opostos comunismo e cristianismo, é por isso que um não pode ser o outro. Só há 3 opções de alguém dizer que é cristão e comunista, a meu sentir. Eu lhe peço licença para falar dessa forma. As 3 opções são: ou a pessoa não sabe o que é comunismo, ou a pessoa não sabe o que é cristianismo, ou a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. E aí a pessoa que sabe o que é comunismo precisaria saber pelo menos qual que é o oposto desse comunismo para colocá-lo no lugar. O cristianismo. O cristianismo, que economicamente falando, Jesus era quem? O que falou para o jovem rico: vende tudo e dá para os pobres. O que falou que tinha que dividir o pão, que tinha que dividir o peixe, que falou que era mais fácil um rico que era mais fácil um camelo passar por um buraco lá de uma agulha do que um pobre entrar no reino do céu. Então, economicamente falando, Jesus era o quê? Comunista ou Jesus era cristão? Comunista porque não era. Jesus não era cristão. Comunista não era, porque se ele está pedindo a alguém para vender algo, a pessoa tem que ter propriedade privada. Do contrário, não teria nem o que vender. Jesus? Você está dizendo essa história? Se o senhor está dizendo que Jesus era para alguém vender algo e você está dizendo que ele era comunista por conta disso, é isso que o senhor quer dizer? Não, não é o que eu quero dizer. Eu estou falando se o contrário de comunista é só cristão e a base do cristianismo é o próprio Cristo. Economicamente, qual que é a ideologia de Jesus Cristo, economicamente falando? Os países hoje que são comunistas têm por base econômica o capitalismo.